Fala Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu comprei mais de 50 livros na Amazon. E um dos livros que eu comprei é esse aqui, ó. Antes de partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Eu resolvi comprar esse livro porque ele traz relatos de pessoas no leito de morte e elas contando os seus principais arrependimentos. E aí o autor, ele traz uma reflexão acerca do arrependimento, acerca da vida, e faz a gente meditar a esse respeito. E paralelo a isso, eu gostaria de contar um relato que aconteceu comigo essa semana, na verdade com um amigo meu. Eu tinha um amigo de futebol que morava próximo aqui da minha casa e que a gente jogava quando a gente era mais novo, né? A gente tinha um time de bairro e tal, jogava contra vários times, copas, campeonatos de futsal, futebol, society. E aí, esse rapaz era bastante chegado nosso na época. E a gente jogava bola praticamente quase todos os dias, gaseava a hora para jogar bola. E fato é que, no decorrer da vida, no decorrer da correria, né, do dia a dia, nós estudando e trabalhando, chegou um tempo em que nós viemos a se afastar dessa amizade. E esse rapaz começou a fazer amizade com alguns carinhas que não andavam com boas intenções. Esses caras não tinham boas referências. Esses caras começaram a oferecer o famoso bagulho para esse meu amigo. E infelizmente ele acabou usando essas substâncias ilícitas e acabou que ele entrou em um caminho sem volta, justamente por conta desses amigos e por essa má influência. E essa semana, infelizmente, nós soubemos que foi algo muito rápido. Ele foi parar na UTI, fazia tempo que a gente já não via ele, trabalhando direto, estudando. Então, chega um determinado momento da vida que a vida nos afasta. Então, você na correria da vida, às vezes você fica focado tão em você que você não presta atenção nas pessoas que estão do lado. E por a gente estar muito focado, nossa correria do dia a dia, ter se distanciado, tal, quase não via esse amigo, ele acabou indo parar na UTI. E essa semana nós recebemos a notícia em que ele, infelizmente, partiu, né? E aqui é que entra a profundidade do Evangelho. Porque mesmo esse meu amigo, ele tendo passado a vida inteira dele longe do caminho do Senhor, na semana passada, na sexta-feira, o seu irmão, que é grande amigo nosso, mais chegado ainda, ele foi em uma oração com alguns dos meus irmãos e alguns companheiros. E em uma das orações, Deus ministrou através da vida de um companheiro que Deus ia encontrar com esse meu amigo que estava internado e iria salvar a alma dele. Preste atenção. Deus tomou a boca de um companheiro e anunciava que iria passar, que ele iria melhorar brevemente, que ele iria aceitar a mensagem do Evangelho, crer em Jesus, e ele iria partir para a eternidade. Quando foi essa semana, passou-se os dias, os familiares receberam a ligação de que ele tinha falecido, mas antes deles falecer, a família foi lá, visitou, se despediu dele, e no leito de morte, vários pastores, inclusive uma pastora, pregou o Evangelho para ele, e ele, de maneira consciente, que antes ele estava inconsciente, e aí ele melhorou, reconheceu, falou com os seus familiares, ele, de maneira consciente, creu na mensagem do Evangelho, professou a fé em Jesus, Jesus o alcançou, e aí ele partiu para a eternidade. Então, o que aconteceu com ele foi o exemplo do ladrão da cruz. E quando nós olhamos para a história dele, fica um marco de que algumas pessoas no final da vida se encontrarão com Jesus. Só que não é assim para a maioria. A grande maioria paga um preço por seguir e tomar uma escolha que tem consequências desastrosas. E é sobre isso que nós vamos aprofundar ainda mais aqui nessa nossa reflexão. Eu vi que aquilo que está na palavra de Deus é muito real, de que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, e que também
essas más companhias, elas colocam você em um caminho sem volta e que dificilmente alguém vai te resgatar. E também na palavra de Deus fala que é melhor você estar na casa do luto do que na casa do banquete. E uma das lições que eu tiro, geralmente, e principalmente com a história desse meu amigo, é que justamente as pessoas que colocaram ele nesse caminho sem volta, essas pessoas riam das piadas dele, essas pessoas levantavam a autoestima dele, e essas pessoas incentivaram ele a provar de tudo que ele provou e que conseguiu fazer com que ele se perdesse no meio do caminho e tirar sua mente do lugar e ele não voltar jamais. Mas uma das coisas que me despertou com esse exemplo foi justamente isso. Trabalhar esse pilar de que é importante, assim como a palavra de Deus também manda, é importante para nós estarmos nesses lugares quando as pessoas partirem, porque quando nós olhamos para dentro do caixão e enxergamos uma pessoa ali dentro, enxergamos o corpo daquela pessoa ali dentro, nós temos uma reflexão sobre o quão passageiro é a nossa vida e o quão frágil também nós somos. E que uma hora nós podemos estar aqui com toda a vitalidade, Vivinho da Silva, e de repente, partir para a eternidade. Só temos garantia de fato de que nós vamos um dia partir dessa terra. Então, um alerta que eu deixo aqui nesse vídeo é justamente para vocês que estão assistindo esse vídeo, as pessoas que te chamam para beber, para fumar, para ir em festa, para ir em balada, para se prostituir, não são seus amigos. Essas pessoas são emissários do próprio diabo para arruinar com sua vida. Porque pode acontecer de uma dessas suas noitadas você estar voltando para casa e você, sob o efeito dessas substâncias, você sofrer um grave acidente e você partir para o outro lado. Assim também como você pode tomar alguma coisa e sua mente nunca mais voltar para o lugar. E esses mesmos que se diziam ser seus amigos, eles vão virar as costas para você e nunca mais vão nem olhar na sua cara. Essas pessoas que vivem convidando você para pegar geral, para sair bagaçando, se aventurando, essas pessoas, de maneira inconsciente, na natureza dela está enraizada um espírito maligno que faz com que elas consigam persuadir você para que você siga o mau exemplo delas, se comporte da maneira que elas querem e que vai levar você para o buraco. Talvez você que esteja assistindo esse meu vídeo, você goste desse estilo de vida. E eu não estou aqui para julgar você, eu não julgo pessoas, nem juiz julga pessoas. Juiz, ele julga o ato, ele julga o comportamento. Todos nós sabemos que uma vida baseada em prazeres, luxúria, a vagabundagem, pegação, bebida, vai levar o cara para o buraco. Então, procure se distanciar o máximo possível de pessoas que têm uma vida desse jeito. Porque aonde tem barulho, a paz ela vai embora. Aonde tem barulho extremo, a prosperidade, as bênçãos espirituais desaparecem. Pode perceber. É só olhar ao nosso redor. Pode ver. Vizinho com casa toda desestruturada, casa que é uma bagunça. De manhã começa com louvor, à tarde já bota um funk, à noite um batuque, no fim de tarde um batuquezinho e no fim da noite já tá botando música pesada para ouvir. E volta e meia você vê grito, vê loucuragem, vê bagaceira. Vida regrada de fumo, de álcool, de drogas e mais drogas. Entende? E aonde o Espírito Santo de Deus habita, não tem esse tipo de coisa. Ok? Isso aqui é um papo que poucas vezes você vai ouvir alguém falando, mas isso é real, ok? É só você conversar com alguém um pouco mais experiente, aí tem alguns anos de vida, a pessoa vai falar a mesma coisa que eu estou falando para você. A maioria desses caras que nós chamamos de atrasalados, eles são seres espirituais disfarçados de seres humanos. Toda vez que você coloca uma bebida na sua boca, algum ilícito ou alguma substância química na sua boca,
que desloca a sua mente do lugar, você abre brecha para um demônio entrar e governar a sua mente. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele não invade o corpo de ninguém. Ele não invade. Ele não surrupia e não tira a tua mente fora do lugar, a ponto de você perder o sentido e não saber onde você está. Se você perde os sentidos quando você entra em êxtase espiritual, não é da parte de Deus e não é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, você fica com todos os seus sentidos ativados, com sua consciência em si. Ele não tira tua mente fora do lugar. Você não é tomado por uma força sobrenatural e de repente você esquece de tudo e, ai meu Deus, onde é que eu estava? Não. Biblicamente falando, o Espírito Santo de Deus, ele pode te tomar do jeito que ele quiser, mas a sua consciência vai estar ali. Você está sendo o que está acontecendo. Ele não invade o teu corpo, fazendo com que você mude completamente a sua voz, engrossando a sua voz em uma série de situações. O Espírito Santo de Deus, ele não faz isso. Existem várias formas com que o inimigo das nossas almas ele trabalha, e uma das formas é através do convite de pessoas. Convite de pessoas, chamando você para se divertir, atiçando você para poder provar uma substância. E quando você prova essa substância, existem grandes chances de nunca mais você voltar. E aí você vai trazer o quê? A tristeza para a sua família. E infelizmente, quando você entra por esse caminho, dificilmente, até mesmo no velório, você será honrado. Cara, é doloroso, mas realmente isso é verdade, velho. Realmente isso é verdade. Até mesmo a sua estadia na Terra, ela se torna tão breve que, praticamente, sendo bem sincero, a sua presença ela não é notada, velho. E uma das coisas que o ser humano mais quer é ser notado, é ser visto, é se sentir importante. Então o inimigo das nossas almas, ele faz o quê? Ele tira as nossas identidades e nos transforma em escravo. E quando ele nos transforma em escravo, quando a gente dá ouvido à voz dele, o escravo, ele não tem valor. Entende? O escravo, ele não tem valor. Então tudo que acontece com o escravo, as pessoas acabam objetificando, tirando a questão do ser humano, colocando que a pessoa é um escravo e automaticamente todo aquele sentimento de empatia ele é tirado. Assim como uma nação, quando quer fazer guerra com a outra, uma das táticas de guerra é você objetificar aquela nação inimiga. É você tirar o sentido humano, você começar a chamar de coisa, você começar a dar adjetivos de coisa, e aí você tira o sentimento, você tira a empatia da nação, e aí fica muito mais fácil você chegar lá e dar cabo da outra pessoa que está na sua frente. Então, é doloroso, mas fica essa lição. Preste atenção nos convites que você recebe. E são pequenos convites. E esses pequenos convites acabam transformando, é uma espécie de um pequeno hábito, que começa um dia aqui, um dia acolá. Por exemplo, um dia, ô fulano, vamos numa festa ali, você nunca foi em festa, velho. Vamos numa festa ali, tá, uma festa universitária, vai estar lá a galera, você vai. Ô fulano, ó, tá aqui, você nunca bebeu. Ô fulano, tá aqui esse vinho, ó, não tem problema, toma aí, só um golinho, passe. De repente você começa a se engraçar pro lado de uma moça, a moça tá fumando. Ô fulano, fuma aí e tal, você vai chegar junto nela e tal, você de repente você, pum. De repente tá com porcaria de merda de cavalo. Ô fulano, tá, ó, rapaz, senta esse barato aqui, pega, tu vai relaxar, toma aí, tu, pô. É BO, filhão. É BO. E eu já sentei na mesa e já conversei com vários colegas e amigos próximos meu mesmo, assim, da gente passar noites conversando e ele me dando relatos, né, de como é que alguns desses amigos caíram em alguns episódios desse, justamente em questão de amizade. Os caras começam ali e tal, às vezes você tem problema em casa, tal, seus pais não tá tão presente, você chega ali e tal, os caras te abraçam, meu irmão, e começa os convites, às vezes você quer se divertir com uma mocinha, né? E aí você faz de tudo para poder impressionar. E de repente, por o jovem não ter aquela experiência toda, às vezes a visão ser muito limitada, você acaba tomando uma decisão, e essa decisão pode custar muito caro.
essa decisão pode custar muito caro. Então, baseado nesse episódio que aconteceu com um dos meus amigos, né, com esse meu amigo, eu resolvi fazer esse vídeo para justamente, assim como a gente foi despertado nesse quesito, de que também nós precisamos melhorar, de que é importante nós irmos na casa do luto, porque nós aprendemos acerca da brevidade da vida. Nós também pararmos e medir as consequências das nossas escolhas e também os nossos arrependimentos. Então, nos meses seguintes, eu irei começar a leitura desse livro aqui. Eu tenho outros livros que eu irei começar, mas assim que eu começar a leitura desse livro, eu vou fazer vídeo a respeito com as reflexões que esse livro nos traz. E creio que será de grande ajuda e de grande valia para impactar cada vez mais pessoas, ok? Antes de mais nada, se esse vídeo agregou em alguma coisa para você, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores aqui, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tamo junto, Vazos.